Eu gostaria de fazer um convite especial para você. Seja membro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. Ao se tornar membro, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e muito edificante. São conteúdos mais didáticos e focados na graça e na nova aliança. Basta abrir o seu celular aí no modo câmera e apontar para esse QR Code ao lado. Venha caminhar comigo nesta jornada maravilhosa rumo aos sonhos de Deus. Vai chegando, gente, dando seu like, compartilha essa live. Hoje tem palavra poderosa para você. Quando junta eu e Thaís aqui, o Espírito vem com força e começa a falar através da gente. Então, gente, chama o povo, notifica, chama a família, o vizinho, chama geral, porque hoje nós temos uma palavra poderosa. E hoje, gente, a gente quer falar sobre vários temas que nós passamos, eu e Thaís, no deserto. E hoje o tema é autopiedade. Por mais que, gente, é um tema que muitas pessoas podem falar assim: eu não tenho autopiedade. Então eu espero que você ouça toda essa live hoje, toda essa live, porque às vezes a autopiedade está na tua vida de uma forma muito sutil, e isso pode de alguma forma comprometer a sua caminhada. Gente, olha só, lá teve eu quero fazer um convite a você. Se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, está na descrição aqui da live. Você vai lá e clica e participa do nosso grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp, gente, é fechado. Só eu posto. Ele foi feito justamente para eu notificar você, mandar áudios exclusivos para você aprender sobre a nova aliança. No Telegram, gente, tem lá um chat aberto. Telegram também tem a descrição da live aqui. Participe do Telegram. E, gente, eu queria fazer um convite a você, para quem ainda não faz parte do Instagram. Gente, o Instagram, duas irmãzinhas assumiram lá o Instagram do Mundo Precisa Mais de Deus. Estão ajudando a gente no ministério, gente. Estão fazendo um trabalho lindo. Estão fazendo a arte das postagens. E, gente, tá lindo o Instagram. Queremos agradecer aqui, como sempre, agradecer a Amanda e a Vanessa, as irmãzinhas mineiras. Lá de onde que é? Então, agora São Tomé das Letras, não. Eu esqueci de onde é. Se elas estiverem aí, elas vão falar de onde elas são. Então, gente, queria agradecer as pessoas que ajudam. Por exemplo, a Mindoca, gente, lá no grupo do Telegram, ela é uma grande conselheira, gente. Ela tá ali conselhando e é uma pessoa que ela entendeu a nova aliança, tá caminhando, tá na fé, tá passando pelo deserto, mas tá vencendo. Então, gente, é um ajudando o outro. A gente tem a Mari, que ajuda muita gente também em conselhos. Nós temos a Fernanda, temos o Dárcio. Nós temos tanta gente, que virou uma grande família em Cristo. E é isso que Jesus quer, essa família. Essa é a igreja que Jesus quer. Então, gente, olha só, vamos lá. Vamos começar essa live e nós vamos falar sobre a autopiedade. Caso, eu não sei se foi bem isso, Thaís pode me ajudar a lembrar. A primeira live que nós fizemos foi entrando foi sobre foi antes do deserto. Essa live não ficou gravada. Não ficou gravada, não sabemos por quê. A segunda foi entrando no deserto. Depois nós falamos sobre murmuração no deserto e teve mais uma que eu esqueci o tema, mas não tem problema. Mas tipo assim, tudo nós vamos falar sobre murmuração. Nós falamos sobre murmuração. Hoje nós vamos falar sobre... Falamos sobre o descansar. Descansando no deserto, exatamente. Nós vamos falar sobre a autopiedade no deserto, sobre a gratidão no deserto, sobre o perdão no deserto. Tudo que engloba o deserto que nós passamos, nós vamos trazer esse tema para você. E hoje, gente, é autopiedade. E eu gostaria de começar essa live com uma palavra que está em Números 14, versículos 1 e 2. Eu aprendo muito, gente, com o povo israelita na época que eles saíram do Egito rumo à terra prometida. Eles são um grande exemplo, gente. Então, mas antes de começar aqui também, gente, no final da live tem Santa Ceia. Eu avisei lá nos grupos. Então, se você quiser providenciar o seu suco de uva, o vinho e o seu pãozinho, providencie aí que nós vamos ceiar no final da live para quem quiser. Amor, será que essa luz aqui faz muita diferença? Faz. Faz bastante? Faz. Ela fica bem aqui Então, gente, vamos lá. A palavra que eu queria começar, Números 14, versículos 1 e 2. Olha só. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite.
Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Então, meu irmão, minha irmã, isso, a autopiedade, é uma grande veneno para a alma. Nós temos uma palavra aqui também em Provérbios 24:10, que diz assim. Quer ler, irmão? Essa palavra foi uma palavra que me ajudou bastante. Porque, gente, nós vamos falar hoje sobre autopiedade, que é algo que destrói você. Não é algo positivo, é algo negativo, né? A gente vai desenvolver mais para vocês entenderem o que é essa autopiedade. E essa autopiedade, quando a gente entra no deserto, inevitavelmente ela vai vir. Em algum momento vai vir pensamentos de autopiedade. Só que você não tem que dar margem a esses pensamentos. Você não tem que alimentar esses pensamentos, porque eles são destrutivos. Então, assim, passou pela minha cabeça pensamentos de autopiedade? Passou. E nesse momento eu fui buscar uma palavra, eu fui buscar sobre o assunto. E esse versículo que está escrito em Provérbios 24:10 me ajudou demais. Fala assim: se te mostrardes fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Vocês compreendem? Se você se mostrar fraco no dia da tribulação, no dia da angústia, de fato, sua força é pequena. Não fala de você ser, fala de você se mostrar. Então, muitas vezes a gente está machucado, morrendo por dentro, mas a gente assume aquela capa de forte, sabe, diante dos problemas, e a gente só se derrama diante de Deus. Então, assim, foi um versículo que edificou a minha vida e eu queria compartilhar com vocês, que foi Provérbios 24:10. Amém. Hein, gente, olha só, a autopiedade é o seguinte: é o grande veneno para nossa alma. A autopiedade, gente, é sentir pena de nós mesmos. Então, os israelitas, eles sentiam extremamente pena deles mesmos. Nessa passagem a gente vê isso. E cada dificuldade que eles passavam se tornava uma nova desculpa para eles se afundarem em autopiedade. Agora, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que se você não tem autopiedade, você conhece pessoas que têm autopiedade, que sentem pena de si mesmas, que fazem até festas de autopiedade. E o grande problema da autopiedade, sabe o que é, gente? Normalmente a pessoa que tem autopiedade, ela não admite que tem. Aí que está a questão do problema. Gente, uma coisa que eu escutei uma vez Joyce Meyer, ela falou assim: podemos ser lamentáveis ou cheios de poder, mas não podemos ser as duas coisas. Então, meu irmão, minha irmã, gente, a Thaís deu uma saída, mas é que aqui tem o Joãozinho, então fica nessa dinâmica. Ao vivo é assim, tá, gente? Então, meu irmão, minha irmã, o deserto, gente, quando nós estamos no deserto, normalmente a autopiedade ela vem com força na tua vida. Então, essas passagens que nós lemos, principalmente com relação ao povo hebreu, quando ele saiu da terra prometida, saiu do deserto, terra prometida, eles nos ensinam como nós não devemos nos comportar quando enfrentamos qualquer tipo de tribulação. Gente, o deserto é um grande aprendizado. Por mais que você ache, mas Vinícius, está doendo, mas é aprendizado. Porém, se nós não mudarmos a nossa mente, gente, a grande oportunidade do deserto é a metanoia, é mudar a mente. E se a gente não mudar a nossa mente, meu irmão, minha irmã, a travessia pelo deserto, ela vai ser um martírio. Vai ser péssimo, horrível. O Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, ele habita em nós. E ele é nosso grande aliado nessa jornada. Nós temos um aliado. O Espírito Santo é um membro da Trindade. O Espírito Santo, ele presta testemunho do Pai Celestial e de Jesus Cristo para nós, gente. O Espírito Santo é a fonte do testemunho pessoal e da revelação em nossa vida. O Espírito Santo, ele pode guiar cada um de nós em nossas decisões, e ainda ele protege cada um de nós de perigos físicos e espirituais, gente. Nós temos um grande aliado. O Espírito Santo é conhecido como Consolador.
E Ele pode acalmar os nossos temores e encher-nos de esperança, meu irmão, minha irmã. Por meio do seu poder, do poder dele, que é o próprio poder de Deus que habita em nós, nós somos santificados, se nós nos arrependermos e deixarmos ser guiados por ele. Gente, é por meio da influência do Espírito Santo que nós recebemos o conhecimento do Pai Celestial e o conhecimento de Cristo Jesus, e sentimos o seu poder, a sua bondade, o seu amor. Então, meu amado irmão e irmã, se nós deixarmos o Espírito Santo agir, deixaremos de ter a visão dos nossos olhos naturais, gente. Olha, é isso que é incrível. Gente, quando o Espírito Santo conduz a nossa vida, nós passamos a ter olhos para ver e passamos a ter ouvidos para ouvir as coisas espirituais, gente. Quando você é conduzido pela carne, você não tem olhos espirituais e nem ouvidos, gente. Você olha pela carne, você ouve pela carne. Mas quando o Espírito te conduz, você tem olhos para ver as coisas naturais e espirituais. Você vê as coisas sobre uma outra ótica, a ótica do Espírito. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Nós vamos ouvir o que o Espírito diz, nós não vamos fazer o que o mundo diz. E a decisão, meu irmão, minha irmã, é sua. A decisão é minha. Você que estipula o tempo que ficará no deserto. Gente, você estipula o tempo. O deserto é uma travessia. Quanto mais você deixar-se ser guiado pelo Espírito Santo, mais rápido você vai passar pelo deserto. Quanto mais você reclamar, murmurar, ter autopiedade, falta de fé, você ficar naquele, mais tempo você vai ficar no deserto, se você não morrer no deserto. Como o povo hebreu. Gente, só Josué e Caleb entraram na terra prometida do povo que saiu lá do lado do Egito, gente. De milhões de hebreus, 2 entraram na terra. E os descendentes deles que nasceram no deserto. Mas quem saiu lá da escravidão, só 2, gente. Por que eles entraram? Porque eles tinham fé. Eles não murmuravam. Eles não reclamavam. Então, gente, isso é uma característica muito incrível para você ver que poucos entram na terra prometida. Poucos vivem o sonho de Deus. Poucos chegam do outro lado. E uma grande armadilha para que você não viva sonho de Deus é a autopiedade, gente. E uma passagem, gente, que me marcou muito, isso aqui foi uma revelação na minha alma. Está em Gálatas 5, versículos 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21 diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, gente, olha só, essa palavra de Gálatas, aqui Paulo, ele faz uma lista. E ele adverte a igreja de Gálatas. Ele fala assim: quem cometer isso aqui não herdará o reino de Deus. E meu irmão, você pode perguntar: tudo bem, Vini, você leu por que você leu aqui essa passagem de Gálatas, o que tem a ver com autopiedade, gente? Meu irmão, minha irmã, para você entender o que é autopiedade, você tem que entender o que é piedade também. Tá? Olha só, piedade é o contrário, é o antônimo, vamos dizer assim, de autopiedade. A piedade, gente, é a compaixão que vai de encontro a uma pessoa que está sofrendo. Você tem piedade. Jesus era movido por compaixão. Ele ia de encontro às pessoas, sempre com o intuito de ajudar essas pessoas. Agora, nessa passagem aqui, gente, não está escrito autopiedade, só que a autopiedade aqui está nas entrelinhas. Sabe por quê? Na verdade, essa lista aqui, gente, ela é o que Paulo falou. Só que é o seguinte: existe um item da lista ali que está escrito que é
Idolatria. Gente, o que é idolatria? Idolatria é adoração a tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Tudo. A idolatria, gente, é terrível. É uma admiração exagerada por alguém ou por alguma coisa. Muitas pessoas acham e falam assim que os católicos são idólatras porque adoram imagem. Gente, se você fica olhando mais para o teu marido do que para Deus, você está idolatrando o teu marido. Você pode idolatrar, sabe o que? O teu filho, o teu marido, os teus amigos, o teu trabalho. Qualquer coisa que se coloque acima de Deus, você está idolatrando. E isso é muito perigoso. Então, meu irmão, minha irmã, muita gente, assim, por exemplo, vê um netinho na família, né? A gente ama os netinhos, né? Me falaram que eu não sou vô ainda, mas que o amor de vó é algo que a gente... que é muito superior ao amor de pai e mãe, é algo diferente. Aí vem um netinho, você começa... Você vai amar seu neto, mas você não tem que idolatrar ele, gente. Então, quando você idolatra aquela pessoa ou aquela coisa, você está cometendo o pecado de idolatria. E o que acontece, gente? A autopiedade é uma forma de idolatria. Olha aqui como isso é sutil, gente. A autopiedade, porque quando nós sentimos pena de nós mesmos, nós voltamos para nós mesmos, para o nosso interior, e a gente fica assim: tudo é sobre mim. O meu mundo é concentrado em minha volta, é para mim, eu quero, eu idolatro, é meu. Você só pensa em você. Então, meu irmão, minha irmã, isso desagrada extremamente o coração de Deus. Principalmente porque ele sabe que essa postura, ela faz muito mal para a nossa vida. E esse, meu amor, é uma grande cilada, gente. Na hora que você entra no deserto, que é um momento que você vai crescer. A gente já falou aqui sobre murmuração no deserto. A gente falou que Deus, quando ele está amassando o barro, né? Você não está se sentindo amassado, sabe, apertado, parece que está doendo demais. Quando Deus está amassando o barro, é porque ele está fazendo um vaso lindo. E aí tem vaso que quando está sendo amassado fica murmurando. Então, assim, a autopiedade, ela é uma cilada. Quando você entra no deserto, você sentir pena: nossa, eu perdi tudo, nossa, eu tô passando por um problema de saúde muito grave, tá difícil, tá doendo. É uma grande cilada você sentir pena de você. Gente, sentir pena de você é o pior sentimento que você pode ter. Exatamente. E é o pior sentimento que você pode ter com relação a outra pessoa. O que é você sentir pena? É você olhar para aquela pessoa e ver aquela pessoa incapaz, pequeno. E eu pensava assim, eu falei: não vou sentir pena de mim. Exatamente. Quando as pessoas vinham conversar comigo, lamentar a situação que tinha acontecido, eu falava: não, mas Deus está movendo, eu tenho certeza que tem um propósito, sabe? Eu passava força para as pessoas. Eu tinha meus momentos de chorar no travesseiro, de chorar, claro, com Deus. Tinha os momentos que doía, os momentos que eu lembrava de tudo que eu tinha vivido, a saudade tinha. É normal. Mas eu não sentia pena de mim e eu nem deixava ninguém sentir. Então, se você tem sentido autopiedade, se você tem sentido pena de você mesmo, toma uma decisão hoje de mudar esse pensamento, sabe? De falar: a partir de hoje eu não vou mais sentir. Tenha aversão a esse sentimento de pena, de dó, de querer que as pessoas tenham dó de você. É o que mais quer o autopiedoso, ele ama quando você sente pena dele. Quando, né, é tipo assim, a pessoa está com autopiedade. Quando você vai e você, de alguma forma, começa, você se... Como é que fala a palavra, irmão? Você abraça aquela causa da pessoa e fica assim: calma, vai dar tudo certo. Nossa, realmente você está sofrendo. É isso que eles querem ouvir, gente. Porque se você começar a querer falar uma palavra e às vezes dar um chacoalhão naquela pessoa, ela vai ficar chateada com você. Porque na verdade a pessoa que tem autopiedade, ela quer que você seja compassiva com ela. E ela é o centro. Exatamente. E eu vou falar uma coisa pra você, amor. Algumas vezes as pessoas entram em contato com o Vinícius e o Vinícius fala: ó, resolve isso daqui que é mais do que você viveu. Então aí eu começo. Geralmente são mulheres que estão passando por problemas no casamento, ou separaram, ou estão separando, enfim.
E a minha maior dificuldade de ajudar uma pessoa é quando ela tem autopiedade. Exatamente. Eu não consigo ajudar quem tem autopiedade. Eu juro pra vocês que eu tento e tudo, mas eu não consigo. Não dá. Eu tive dois exemplos totalmente opostos. Um exemplo de uma pessoa que eu não vou falar o nome, ela entrou em contato. E aí eu falei, conversei com ela, eu perguntei quem ela era, eu falei pra ela que ela era filha do rei, filha de Deus, e que ela, e sabe, mostrei tudo, indiquei os livros que ela tinha que ler. E primeira coisa que eu faço é perguntar quem você é, sabe? Quem você é? Você é Thaís, a filha do Deus Altíssimo, que te ama tanto, que fez você maravilhosamente bem, e a gente trabalha isso. E depois a gente vai trabalhando todas as outras questões. A gente nunca dá opinião, tipo, eu tenho que separar, não tenho que separar. Não, a gente não dá. A gente só aponta o caminho, que é Jesus. E Ele resolve tudo. Exatamente. Essa foi uma pessoa que eu não consigo ajudar. Por quê? Porque toda vez que eu falava com ela nessa semana, na semana seguinte, ela falava, não, mas nada dá certo pra mim. Não, mas eu só escolho o homem errado. Não, mas é sempre dando desculpa, sempre com pena de si mesmo, porque no passado aconteceu isso, aconteceu aquilo, a pessoa não se libertava, eu não conseguia ajudar. Não tem como não ajudar. conseguia ajudar. Diferente da Diene, não sei se ela tá ouvindo agora, a Diene é um grande exemplo. Pra mim, sabe, eu comecei a conversar com a Diene, ela já foi, não, vou ler o livro e tal. A Diene nunca reclamou, assim, nunca se lamentou pra mim, sabe? E ela é um exemplo pra mim. E a gente conseguiu progredir nisso, sabe? Ela tem enfrentado lutas ainda, mas ela tá no caminho. A postura dela é totalmente diferente. Então, se você continuar cultivando esse sentimento de pena de você mesmo, diante da situação que você tá vivendo, infelizmente você não vai sair dela. E a gente não vai poder te ajudar. Exatamente. Gente, é uma coisa que, é impossível você ter uma mente voltada pra si mesmo e ser feliz. Não tem como, gente. E a pessoa que é autopiedosa, ela só olha pra ela. Ela só olha pros problemas dela. Ela acha que tudo tem que viver em função dela. E o mundo não é assim, a vida não é assim. Então, gente, uma pessoa que tem autopiedade, ela nunca vai ser feliz. Porque ela não está olhando em volta, ela está olhando só pra ela. Tá entendendo? Você quer falar isso aqui? Então, tem até uma música que eu gosto muito, que é do Ministério Zoe, que fala, nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre Ele, é tudo pra Ele. Tira um pouquinho os olhos de você, dos seus problemas, e olha pra Ele. Ele é o centro. A gente vai falar mais disso a seguir. Há uma coisa que é importante, gente, pra você entender. Que pra você não pode confundir a tristeza com autopiedade. Existe uma diferença imensa. Gente, eu e você somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Então, gente, eu posso ficar triste com alguma coisa ou algum fato que aconteceu na minha vida. Gente, mas Deus nos deu ferramentas necessárias para que a gente lute contra esses sentimentos que nós temos. Trabalhando de uma forma saudável, sem sentir pena de nós mesmos. A gente tem que deixar esse espírito de pesar. A gente pode chamar a autopiedade de um espírito de pesar. Esse é uma coisa que entra na tua vida e faz com que nós fiquemos aprisionados a ele, gente. Nós não podemos deixar a autopiedade tomar conta da nossa vida. Sabe por quê? Caso contrário, ela vai se transformar num vício, gente. Tem gente que é viciada em autopiedade. O mal se corta pela raiz. Exatamente. Amor, uma pessoa que falou sobre, só abrindo um parênteses, que tá com depressão, síndrome do pânico, querida, se aproprie da sua cura. Eu sei, eu tive em 2017, janeiro de 2017, eu tive um ataque de pânico. Eu fui parar no hospital, pensando que já era meu último dia. Eu não sabia o que era. No próprio hospital eu pesquisei e vi que era pânico, que é algo mental. A mente faz seu corpo adoecer e você acha que está morrendo e você cria coisas, acredita, o seu corpo sente de fato isso. Eu entrei com acupuntura, natação, medicamento e principalmente Jesus. Na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje da nova aliança, do que Jesus conquistou.
Mas ainda assim, no meu pouco conhecimento que eu tinha, eu me apropriei da minha cura. Eu falei, não, isso daqui não faz parte de mim. E eu fui pra cima com tudo. Quando vinha os formigamentos, a sensação de desmaio, eu deixava vir, não tava nem aí. Deixava vir e falava, isso não me pertence, isso é uma coisa da minha mente, meu corpo é curado. Então foi assim que eu me curei. Eu não sei se vai servir pra você, mas esse é o meu testemunho com relação ao pânico, né? Eu tive pânico e depois eu fiquei tendo crises de ansiedade. Bom, Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nenhuma live vai passar sem que a gente fale de metanoia, sem que a gente fale de Romanos 12:2. Autopiedade. Isso daí é um vício, é uma doença da sua mente, ela está totalmente fora do propósito de Deus para sua vida. Exatamente. Então, se você identifica isso em você, e o fato de você identificar já é algo muito positivo. Se você identifica isso, você saiba que agora sua mente tem que ser transformada para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. E é boa, perfeita e agradável mesmo, né, amor? A gente vive isso. É lindo. Verdade. No início vai ser difícil, você vai lutar, como tudo, como a murmuração, como os pensamentos que não condizem com a sua fé, você vai lutar. Depois você nem vai mais lembrar desse negócio de autopiedade, você vai se sentir a Mulher Maravilha. Exatamente. E o homem, o super-homem. Homem Maravilha. Não, super-homem. Gente, olha só. Muitas vezes a gente faz algo na nossa vida, o que acontece? Eu já falei isso várias vezes. O ser humano, ele tem emoção, nós temos sentimentos. E quando nós fazemos algo na nossa vida pela emoção, usando a nossa própria força, gente, é destruição. A gente fica se desgastando para conquistar um objetivo na vida. É desgaste, gente. E no final tudo dá errado. Você está correndo atrás, né? A gente fala correr atrás. Eu era assim, um cara movido na emoção, correndo atrás de dinheiro, de trabalho, de sucesso, e corre atrás e corre atrás. Aí dá tudo errado, sabe? Porque você usou sua própria força. Você não contou com a força de Deus que está em você, mas com a tua força humana. Aí nesse momento de frustração que a autopiedade vem, gente. A autopiedade vem com força sobre você. Ela bate a nossa porta. E, gente, quando ela bate a porta sem identificar, porque, gente, sabe qual que é a coisa mais linda que eu acho? Quando eu mando para uma pessoa e falo que ela está com autopiedade e ela fala, eu estou. Porque o primeiro ponto é reconhecer, porque a maioria não reconhece. Quando a pessoa reconhece que está com autopiedade, gente, a gente já tem um caminho para ela ser tratada. Agora, se ela não reconhece, a gente não pode fazer nada por ela. A maioria acha que o Vinícius está sendo insensível à dor. Exatamente. Não é isso, gente. Não é questão de insensibilidade. É uma questão de não cultivar em você algo que é maléfico para você mesmo. Exatamente. A gente quer o bem. E outra coisa, vou falar aqui para vocês. Não deixem de assistir a nossa live sobre murmuração. Gente, dentro da live de murmuração a gente falou muito sobre a língua, exatamente, o poder da língua. E aqui vai um alerta: o inimigo, ele anda em nosso derredor, porque ao nosso redor está os anjos de Deus, e em derredor está o inimigo. Que fica... Gostei dessa, mão. Linda. Pois ele fica à espreita, ele fica observando o que você fala, para ele entrar. Entendeu? E eu vou te dizer, ele não entra de qualquer jeito não, ele observa bastante. Ele é esperto demais. Pra quando entrar, dar o bote certeiro. Então, a autopiedade, ela é uma brecha pro inimigo, exatamente, entrar na sua vida. Então ele fica observando o que você fala. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que sai da sua boca. Na live de murmuração nós falamos que você vai ser julgado pelas suas palavras. Tá na Bíblia isso, eu não lembro o versículo, mas lá vocês vão encontrar todos os versículos. Não deixem de assistir sobre murmuração. Então, voltando para a autopiedade, é uma brecha, o inimigo está te observando. E outra coisa, a autopiedade te afasta de Deus. Exatamente. A autopiedade te tira do colo de Deus. A autopiedade coloca em xeque o amor de Deus por você. Ai, glória. Você vai ter que concordar comigo agora. Quantas vezes você já achou que Deus não te amava?
Você fala, não é possível que eu tô sofrendo tanto. Exatamente. Então, essa autopiedade, ela te afasta de Deus, sabe? Deus te ama de uma forma incondicional. Ele pode não estar fazendo a sua vontade, mas o que Ele está fazendo para você é muito melhor do que a sua própria vontade. A minha vontade, para mim, era destruição. O que eu desejava para mim, hoje eu vejo que não era o melhor. Deus preparou o melhor e eu confiei nele e Ele fez. Eu confiei nele quando nada existia. Eu confiei nele quando era tudo breu, quando eu não conseguia ver o dia seguinte, quando eu nem queria acordar no dia seguinte. E Ele fez. Então, sinta-se amado por Deus. A autopiedade, ela vai contra o princípio de Deus, a vontade dele, e contra o que está na Bíblia, né? Que é o amor de Deus por você. Não saia do colo de Deus. Não deixa nenhum pensamento que o diabo bota na sua mente ou você mesmo cultiva que te tire, gente. Porque no momento que a gente desce do colo de Deus, no momento que a gente não se sente amado por Deus, o inimigo ele entra e bagunça a nossa mente e nos tira do foco. Exatamente. Gente, Deus, Ele nos chamou para alcançar, não para se encolher. Porque quando você tem autopiedade, você está olhando para dentro de você somente, só para você. Você não está alcançando pessoa alguma, ou nem mesmo a sua própria vida. As pessoas com autopiedade, elas estão focadas nos problemas dela e nos infortúnios da vida dela. Elas nunca vão ver, gente, o que pode e deve fazer por outras pessoas. Gente, a única forma de encontrar felicidade no mundo, gente, isso aí é uma vida, é o que eu vivo com a Thaís hoje. Sabe o que é? É sair do nosso mundinho e ser bênção para as pessoas. Gente, isso é felicidade total. É quando você se torna luz na vida de alguém. É quando você se torna sal da terra. Quando você leva Jesus para as pessoas através de você, através do teu sorriso, através das tuas palavras, das suas atitudes, quando você leva amor. Gente, isso é felicidade. Agora, quando você tem autopiedade, você não tem como amar o próximo, gente. Não tem como, porque você está focado em você mesmo. Gente, se nós entregarmos nossas vidas a Deus e a gente confiar nele plenamente, para que Ele supra todas as nossas necessidades, porque é o que está escrito na palavra, que a gente não tem que se preocupar com nada, nós tirarmos os olhos de nós mesmos e sermos bênção na vida de outras pessoas, encorajando essas pessoas, ajudando e servindo. Gente, algumas pessoas me chamam de pastor. Gente, eu não sou pastor. Sabe o que eu sou teu? Eu sou teu servo. Eu tenho que te servir, gente. Eu tenho que te servir. Eu tô aqui para te servir, Thaís está aqui para te servir. Nós temos que servir uns aos outros. E quando você sai da tua caixinha e começa a servir os outros, gente, você vai ter uma vida incrível e feliz. É o que acontece hoje na nossa vida. Meu querido, você tem um potencial muito grande, sabe? Você foi criado com todo amor por Deus. Então, não perca esse foco gastando tempo lambendo suas feridas, sabe? Vai pra fora, vai pro outro, olha o outro. Veja o exemplo de Jesus. Jesus tinha perdido, acho que foi quando ele soube da morte de João. Certamente ele estava triste, mas a multidão precisava dele, ele foi servir. Sabe, ele podia estar destruído, mas ele foi servir. Quantas vezes Jesus estava cansado? Tem uma passagem que acho que Maria e os irmãos vão buscar ele para dar comida, para ajudar. Ele estava ali servindo. Isso é um amor supremo. É o amor que está escrito lá em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios, acho que é 1 Coríntios 13, que fala sobre amor. Medita em 1 Coríntios 13, naquele amor ali, e decida amar daquela forma, ser paciente, ser bondoso, não revidar o mal. Sabe, 1 Coríntios 13, teve uma época que eu estava só lendo 1 Coríntios 13, decorando cada versículo, porque a vida aqui na terra só faz sentido se ela for vivida em amor, se você amar o outro. Gente, a pessoa que tem autopiedade é a pessoa que não sabe lançar suas preocupações e ansiedades sobre Deus. Tem uma palavra, gente, que eu falo em quase todas as minhas lives, que é 1 Pedro 5,7, que diz: lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Gente, eu tenho um problema, vamos supor que esse aqui é o meu problema. O que é lançar, gente? Amor, vou lançar para você.
Olha, lançar, é isso. Não vai dar certo. Lançar isso aqui, ó, gente. Eu vou mirar. É isso aqui, ó. Eu lancei e soltei. É dela, não é mais meu. Isso que é lançar. Então, quando você lança, você joga, você atira e solta, gente. É dela, não é mais meu. O problema é dela. É assim que Deus quer que você faça. Você lança sobre ele as tuas preocupações, ansiedade, tira o foco de você, olha para o teu próximo, faz o bem, foca em Jesus e você vai ser feliz demais. É simples. É simples, Exatamente. mas a sua mente vai dizer que não é simples, mas Exatamente. é simples. A tua mente vai sugerir tudo ao contrário. Vai ser uma luta, gente. Eu já fiz uma live falando sobre qual voz você está ouvindo. Você tem que ouvir a voz do Espírito. Se você começa a ouvir as suas vozes internas, emocionais, você vai cometer atitudes erradas. Porque as vozes internas, por vezes, o próprio inimigo está cochichando no teu ouvido mentiras e você está aceitando aquelas mentiras como verdade. Aí, meu irmão, minha irmã, é destruição total. Então você tem que aprender a ouvir só a voz do Espírito. E como, mas Vinícius, como que eu vou ouvir a voz do Espírito, gente? Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui, ó. Toda a palavra de Deus é o que Deus pensa. Se você não pegar a palavra, não ler, não meditar, não se entregar, não renunciar às coisas na sua vida, pagar um preço de mudança, aí não adianta, meu irmão, minha irmã, não vai acontecer nada. Mas Vinícius, eu leio a palavra de Deus e eu não entendo nada. Mas continua, persevera, meu irmão, minha irmã. Quando eu comecei eu não entendia nada também, mas eu continuei e eu falava, Senhor, assim, lia a palavra, Senhor, não estou entendendo, Senhor, me revela a verdade. E gente, se naquele momento aquilo ali não viesse no entendimento, eu já continuava. Em um momento oportuno, lá na frente, Deus falava alguma coisa no meu coração com relação àquela passagem que eu não tinha entendido. Mas você precisa perseverar, meu irmão, minha irmã. Exatamente. Tinha muitas coisas que eu não entendia. Hoje eu entendo porque eu vivi. Tem muitas coisas que o Espírito Santo revelou ao meu coração a partir do momento que eu estava lendo. Teve muitas coisas que o entendimento veio a partir de pregadores pregando a palavra de Deus, homens de Deus usados. Então hoje você tem o YouTube, hoje você tem a Bíblia de Genebra, que é uma Bíblia que vem com comentários. Se não tem Bíblia, gente, baixa aplicativo de Bíblia. Tem 400 mil aplicativos, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. Você não tem uma vida abundante por falta de conhecimento. Exatamente. É só o conhecimento que vai te levar. O Espírito Santo, ele vai usar esse conhecimento e vai edificar a sua vida, mas você precisa ter esse conhecimento, essa sabedoria que a palavra de Deus nos dá, sabe? Que ali é Deus falando com a gente. E é uma das ferramentas para você se livrar da autopiedade. Gente, eu não peguei o problema de volta não, tá? É só para concluir isso aqui, ó. O problema, quando você lança, entregou, você tem que confiar. Ou seja, você lançou o problema, não fala mais no assunto, Senhor, é teu. Passou, não fala mais, só agradece. Senhor, obrigado, que eu sei que o Senhor está contigo. O Senhor vai resolver, vai ser resolvido da melhor forma. Lança. Enquanto, olha como é lindo o agir de Deus, gente. Enquanto Ele cuida do seu problema, Ele nos unge para ajudar outras pessoas, gente. É lindo isso. Ele te unge e ajudar os outros. E olha como é lindo trabalhar de Deus, gente. Quando você ajuda alguém, você está plantando uma semente. Por mais que você não queira colher. Olha só, quando eu ajudo, por exemplo, a Thaís está em dificuldade. Eu começo a ajudá-la. E que seja da forma que for, dando um conselho, orando por ela, intercedendo por ela, ajudando ela até às vezes materialmente, não sei, qualquer tipo de ajuda que eu estou dando para ela. Eu estou plantando uma semente. Só que tipo assim, eu estou ajudando por amor. Mas Deus, Ele vê a semente sendo plantada e a colheita vem para você, meu irmão, minha irmã. Isso é lindo. Até porque se você é uma pessoa que ama o outro, que vive para o outro, Deus vai investir em você, porque você é uma semente boa. Ó a palavra, você vai dar muito suco. Ó a palavra boa, amor. Essa aqui. Gente, as pessoas, né? A gente fala de religião aqui, às vezes tal. Olha, qual a verdadeira religião, meu irmão, minha irmã? Bota aqui no comentário. Qual é a verdadeira religião? Coloca aqui. Vamos ver o que vocês vão responder. Rapidinho, uma enquete aqui de 20 segundos. Qual é a verdadeira religião? Vou esperar 3, 4 respostas aqui, tá?
Qual que é a verdadeira religião? Amor, amor, amor. Amor, amor, amar. Que mais? Quem dá mais? Quem é a verdadeira religião? Deus, amar a Deus, a de Cristo, amar o próximo. Vai lá, amor, fala aí, qual a verdadeira religião? Tiago 1:27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias humanas. Mundanas. Gente, olha que coisa linda. Aí você fala, então Vinícius, eu tenho que amar os órfãos e as viúvas. Gente, nós podemos colocar órfãos e viúvas, sabe o que? Como você fala, amor? Os pequeninos de Jesus, né, amor? São aquelas pessoas que precisam de ajuda, sabe, gente? Essa revelação veio pra mim no dia que a gente tava no sinal. E Vinícius gosta de ajudar todo mundo, assim. Eu sou mais seletiva, eu gosto de ajudar quem realmente precisa e quem não pode trabalhar, sabe? E a gente via pessoas tão carentes que eu imaginava, gente, se a gente oferecer um trabalho para essa pessoa não sabe trabalhar. Ela é totalmente dependente da ajuda do outro. Exatamente. E esses são os pequeninos de Deus. São essas pessoas que têm tão pouco conhecimento que elas não conseguem nem desenvolver um trabalho. São as crianças, são os idosos, são aquelas pessoas que ficaram viúvas. Hoje as viúvas até têm um auxílio. Nessa época aqui, ser viúva era mais difícil na época de Jesus, né? Não tinha esse auxílio que a gente tem hoje. Mas quem são essas pessoas que a gente tem que ajudar, que a gente tem que exercer a verdadeira religião? Os pequeninos de Deus. Todas as vezes que você vê uma pessoa que não tem capacidade de se manter, de se cuidar, cuida dessa pessoa, sabe? Exatamente. Você vai estar fazendo para Jesus. É lindo isso, gente. Então, meu irmão, minha irmã, a verdadeira religião, como que tá uma palavra aqui, que Deus Pai, o nosso Abba Pai, aceita como uma religião sincera, é você cuidar e amar teu próximo, gente. Amor, Jesus trouxe isso, gente, só para que nós amemos uns aos outros. Então a verdadeira religião é a gente amar. Gente, às vezes amar é uma atitude simples, gente. É um abraço. Não tem a ver com sentimento. Não é sentimento de amor, gente. Amor é uma escolha. Pelo contrário, tem muita gente achando que ama e não ama. Na verdade, tem uma posse sobre o outro, quer o outro para se satisfazer. Isso não é amor. Amor é quando você só quer dar. Você nem pensa em receber, você só quer dar. Exatamente. Amor é quando você consegue desfocar de você e olhar a necessidade do outro somente. Então, tenha cuidado com o que é amor, sabe? Tem muitas mulheres achando que ama o marido e não ama. Tem muita mãe achando que ama o filho e não ama. Tem muito filho achando que ama os pais e não ama. Tá idolatrando. Amar é cuidar. É olhar como Jesus olhou. E é muito bom, gente. É muito bom, é maravilhoso, é uma libertação. Para de lamber suas feridas, olha pro outro, olha pro derredor. Tem tanta gente precisando de você, do seu conhecimento, daquilo que você é. Você pode ser tão usado por Deus. Reinhard, ele escolheu, gente, a religião dele é exatamente essa. Ele cuida dos órfãos, das crianças abandonadas. Ele tem um projeto de construir 100 orfanatos, gente, no Brasil. E nós vimos isso com nossos próprios olhos, gente. Gente, é lindo demais o amor. Vocês já viram alguma criança que não quer sair do orfanato? As crianças do orfanato do Ryan não querem sair de lá. Não querem sair. Não querem ser adotadas. Exatamente. Chega as pessoas lá, para olhar as crianças, elas já ficam assustadas, sabe por quê? Justamente por isso. Vão me levar. Porque, gente, a criança que está no orfanato, ela quer ser adotada. As crianças lá não querem sair do orfanato porque elas recebem muito amor, gente. Isso acredita uma coisa? É coisa linda. É esse amor, gente. Então, não tente, meu irmão, minha irmã, se fazer feliz. Deus cuida de nós. Deus cuida de mim, da Thaís, de você, quando nos entregamos a Ele de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Gente, a gente foca no próximo. As pessoas com autopiedade, elas veem apenas o que elas não têm, gente. E perdem o que elas têm, gente. A pessoa autopiedosa, ela perde o que ela tem e fica olhando para o que ela não tem, gente. E essa é a maior tragédia de todas, é você perder o que você já tem. Porque você, às vezes, a pessoa do teu lado, você não consegue amá-la, porque você só está olhando para você.
E você acaba perdendo aquela pessoa do teu lado que te ama. É um tempo perdido. Exatamente, gente. Ó, quer ler esse aqui? Quero, eu coloquei um versículo porque quando você tem esses pensamentos de autopiedade, como eu falei antes, você em muitos momentos pensar: Deus não me ama porque Ele não tá dando o que eu quero. Deus não me ama porque meu marido me deixou com a mão na frente e outra atrás, com um filho e cheio de problemas. Deus não me ama porque eu perdi meu emprego. Deus não me ama porque eu tô com uma doença. Deus te ama sim, sabe? O que você tá vivendo é algo circunstancial que os seus olhos veem. Exato. Mas o que Deus tem pra você tá além disso. Não é a verdade. Se você acreditar, você vai viver. Gente, eu acreditei, sabe? Eu passei por um momento na minha vida que eu estava desacreditada. As pessoas olhavam pra mim e elas não viam amanhã pra mim. Muitas pessoas tinham pena de mim, embora eu não tinha pena de mim, porque eu sabia o Deus que eu servia. E eu sabia que aquilo tinha um propósito. Mas o versículo que eu vou deixar é para você combater a incredulidade do seu coração com relação ao amor de Deus. Todas as vezes que o inimigo te disser que Deus não te ama, porque você passou por isso ou por aquilo, você vai dizer isso aqui para ele, ó. Assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. 1 João 4,16. E ainda tem outro versículo que fala que Deus te amou mais do que tudo. Deus te amou de tal maneira que deu o seu filho unigênito, sabe? Ele entregou. Jesus sofreu no seu lugar. Deus se agradou de ver Jesus sendo moído, sem ter pecado, para que o seu pecado fosse coberto pelo sangue dele. Oh, glória a Deus. Tem amor maior do que esse, gente? Não tem. Nunca duvide do amor de Deus. Nunca, nunca. Independente da situação que você esteja passando, nunca duvide do amor de Deus. Se você está duvidando, o problema não é com Deus, o problema é com você, com a sua ótica errada. Gente, tem aquela passagem que até está falando assim também, aquela passagem de Jesus quando ele estava no barco. Gente, hoje, quando eu conheci a plenitude do amor de Jesus, quando eu entendi minha verdadeira identidade em Cristo, né? Hoje eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, assim como Thaís sabe quem ela é em Cristo. Gente, o meu receio hoje não é passar por tempestade. Antigamente você fica receoso de passar por problemas, por tempestade. Meu receio é passar por tempestade e Jesus não está no barco. E quando você não está nele, você não está verdadeiramente nele, ele não está no barco com você, você vai querer passar por aquela tribulação sozinha. Só que daí quando você olha, ele está no barco, meu irmão, minha irmã, uma palavra ele acalma a tempestade. Então, meu irmão, minha irmã, creia, você tem que crer. Você, meu irmão, o papo hoje é autopiedade, você tem que banir isso da sua vida. Banir, isso não pode existir. Isso vai impedir que você viva sonho de Deus, meu irmão, minha irmã. Se você tem autopiedade, você não está preparado para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Exatamente. A autopiedade. Outra coisa, gente, uma coisa que eu falo aqui muito. Qual o maior recurso que nós temos hoje? Qual o maior recurso que nós temos hoje? Pergunta, responde aí. Fazer essa interação. Fala aí, qual o maior recurso que nós temos hoje, gente? O que você acha que qual é o maior recurso? Qual o maior recurso que nós temos na humanidade? Qualquer ser humano. Pode falar aí, rapidinho. Amar o próximo, o que mais? Fala aí, gente. Fala aí que tá quase acabando a live. Minutos finais. Então, ó. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém vai falar. Gente, o maior recurso que nós temos hoje é o tempo. Então, meu irmão, minha irmã, quando você tem autopiedade, sabe o que acontece? Você perde tempo olhando para si e você, em vez de usar esse tempo para quê? Para que você ajude o próximo, para que você tenha comunhão com Deus, para que você viva a plenitude do amor dele. Gente, a autopiedade é uma perda de tempo, é jogar um bem precioso que você tem no lixo. O maior, só para ficar claro que isso é uma definição importante, o maior recurso que nós temos é o tempo. Sabe por quê? Porque ele não volta, gente. Exatamente. Se você tiver hoje R$1 milhão, você pode comprar 10 anos? Você pode comprar um ano da sua vida? Exatamente. Você não pode comprar. O tempo ele só vai. Ele é um recurso muito precioso. Por isso, invista seu tempo
em coisas que vão edificar a sua vida. Exato. Para de ficar conversando da vida dos outros, isso é perda de tempo. Vai ler um livro. Para de olhar pro seu umbigo. Para de olhar pro seu umbigo, porque o tempo tá passando e você não tá crescendo. Exatamente. Gente, muitas pessoas me procuram com relação a esse tema, né, de autopiedade. Então, tipo assim, quando eu identifico a autopiedade, eu primeiro tento conversar com a pessoa tal. Mas eu tenho sempre um vídeo de autopiedade que eu mando para a pessoa. Então, eu resolvi abordar esse tema aqui que é crítico, que eu e Thaís, porque, principalmente por causa de uma senhora, uma vez ela me procurou e ela simplesmente falou que ela não aguentava mais, que ela ia desistir de tudo. Que, gente, sabe o que eu respondi a ela? Eu falei, irmã, o mais fácil é você desistir. O mais fácil é você jogar a toalha. Agora, minha irmã, eu desafio você a levantar agora, olhar para o espelho, para dentro dos seus olhos e falar para você mesma: eu não vou desistir, eu sou imagem e semelhança do meu Criador. Sou filha do Deus amado, sou co-herdeira com Jesus Cristo. Jesus morreu por mim numa cruz sem eu merecer. Meus problemas não são absolutamente nada perto do que ele sofreu por mim naquele madeiro. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele eu confiarei. Exatamente. Ele ressuscitou e minha vida pertence a ele. A gente tem até um testemunho, né, amor, que aconteceu essa semana. A gente não vai dar detalhes, assim, mas essa semana aconteceu um fato que nos surpreendeu. Exatamente. E eu tenho certeza que no momento que o Vinícius... Vai ter um momento oportuno da gente compartilhar. No momento que o Vinícius se deparou com aquilo, o passado dele veio toda a mente, veio um turbilhão de sensações, de sensação de impotência, de meu Deus, estou na mão dessas pessoas. E o que a gente fez? Na hora eu falei pro Vinícius, não vai arregar pra isso não. Eu falei isso. Exatamente. Ó, a gente não... Isso daí é o que você tá vendo. Mas a gente sabe o Deus que a gente crê. Exatamente. E a gente, depois de tudo que o Vinícius passou e de tudo que eu passei, não existe nada que possa me tirar a nossa paz ou fazer a gente duvidar de que ele tá no nosso barco. Nada. Gente, o grande é incrível o que acontece. Exatamente. Quando aconteceu esse fato, gente, eu senti algo que há muito tempo eu não sentia. Sabe aquele frio na barriga? Aquele frio da barriga quando você está angustiado, quando você recebe uma má notícia, daquele frio que é um frio do medo, é uma coisa horrível. Gente, aquilo veio. Quando veio, eu falei, peraí, isso aqui é um sentimento, isso aqui é uma emoção, isso aqui é um fato. Eu tô vendo, é um fato, mas não é a verdade. A verdade é que tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus. Thaís foi ali, já ligou o som, já botou a música do Fernandinho. Todas as coisas cooperam para o bem. Por isso que é bom ter uma mulher abençoada assim, gente. Ela já me abraçou, amor, tamo junto, não vai acontecer nada. Gente, acabou. Porque se eu abrisse brecha para esse sentimento, gente, eu ia ficar destruído. E o Vinícius estava escrevendo exatamente sobre quando você recebe uma má notícia. Qual a sua reação? Quando o médico diz que é câncer, qual é a sua reação? Quando a pessoa diz não tem mais jeito, qual é a sua reação? Exatamente. É esse frio na barriga e você se deixa dominar pelos sentimentos? Ou você vai lá e fala, eu sei quem tá no meu barco? Tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus. E a gente Deus me ama. Eu sou imagem e semelhança. Senhor, eu não vou me render a isso, porque isso aqui não é verdade. A verdade é a tua palavra. Eu começo igual um doido. Gente, não tem inimigo, não tem capeta que vai te perturbar, gente. E isso só é possível se você tem certeza do amor de Deus. Exatamente. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Gente, acho que deu pra entender. Deu bastante coisa. Gente, mas é uma coisa que eu queria falar pra você. A pessoa que tem autopiedade, sabe o que ela quer ouvir? Ela quer ouvir assim: calma, irmã, Jesus te ama. Não chora, minha irmã. Deus vai te ajudar. Espera mais um pouquinho. Realmente é difícil o que você está passando, tadinha. E, gente, se você Aquela pessoa não podia ter feito isso com você. E se você chorar com ela, ela vai estar realizada. Porque o sonho dela é você se compadecer do problema dela, gente. Aí quando você chega e dá uma chacoalhada, bota pra cima, na loucura santa, levanta e anda. Gente, quando eu vejo uma pessoa com autopiedade falando, levanta e anda. Você já falou todo o teu passado, se lamentou,
Vamos passar uma borracha e começar tudo agora? Então levanta e anda. Assiste isso. Vai por aqui, vai por aqui. Se a pessoa quer mudar de vida, ela vai embora. Agora, se ela quer continuar, está impregnada na autopiedade, aí acabou, não tem como fazer mais nada. Entendeu, meu irmão, meu irmão? Então, a autopiedade, ela abre várias brechas para destruir a nossa vida. E outra coisa que acontece, gente, outra porta que ela abre é o cansaço, gente. Pessoas com autopiedade, elas ficam tão frustradas que elas vivem cansadas de tudo e de todo, gente. São pessoas que a murmuração é automática, a reclamação é automática. Um abismo chama o outro. É um abismo chama o outro, perfeito que você falou. Então, meu irmão, minha irmã, outra coisa que acontece também, pessoas com autopiedade, elas não resolvem os próprios problemas, elas querem que as pessoas resolvam os problemas delas. Ela quer que você assuma o problema dela e que você realmente faça por ela, e ela não quer fazer nada. Que mais, amor? Autopiedade é acompanhada de pensamentos negativos. Gente, é um resumo. Autopiedade é destruição. Vocês vão sair daqui hoje sabendo que sentir pena de você mesmo é uma destruição. E todas as vezes que esse pensamento vier na sua mente, você vai lembrar do que a gente está te dizendo, e você vai lembrar da palavra de Deus, e você vai lembrar do amor de Deus. E você vai sair e vai acabar com isso na sua vida. Por quê? Porque o seu futuro é bom, perfeito e agradável. É o propósito de Deus para sua vida, e você vai viver isso. Exatamente. Você vai largar a mão da autopiedade, você vai largar a mão da murmuração, você vai perdoar, que é a nossa próxima live. Perdão no deserto. No deserto você tem que aprender a perdoar, você tem que aprender a ser livre em Cristo e ser Cristo na vida de outras pessoas. Exatamente. E é isso aí. Gente, outra coisa para fechar aqui, eu queria trazer uma palavra para você, tipo uma mensagem final, né? Deus, ele recompensa os que o buscam. E, gente, quando você está em Jesus, você não busca uma recompensa de Deus. Isso que é lindo. Você busca Ele porque você o ama. Você quer a presença dele só. Você quer ser amado e amá-lo. Você se imaginar num casebre com Ele e numa mansão com Ele. Exato, não faz diferença, gente. Só que Ele recompensa, por mais que você não queira, aqueles que são fiéis e servem a Ele com puro amor. E, gente, se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, esperando nele, não sendo amargos, não sendo ressentidos, agindo sem maldade, não descontando a raiva em outras pessoas e não sentindo pena de nós mesmos, que é a autopiedade que nós falamos hoje, nós teremos uma recompensa, por mais que nós não queiramos. Meu amor, quem faz isso que você falou, está plantando. Exatamente. Quem planta uma semente, não colhe uma semente. Colhe muitas sementes, muitos frutos. O cara, a moça falou um troço agora. Troço de mineiro. Desculpa. Força de expressão. Você falou um negócio interessante. Gente, você planta uma sementinha desse tamanho de bem na pessoa. Aquilo ali vira uma árvore. E viram vários frutos. Não vem só um fruto de uma semente. Vem vários frutos. Agora, se plantar murmuração e autopiedade, você vai se afundar, porque vai vir muito fruto disso. Fruto ruim. Fruto ruim. Exatamente. Então, meu irmão, minha irmã, eu te faço uma proposta agora aí, Thaís. Que tal eu e você, nós sermos colecionadores de bênçãos, em vez de ficar colecionando injustiças? Porque a pessoa que tem autopiedade, ela colhe injustiça. Eu não quero colher injustiça, eu quero colher bênçãos. E que tal nós fazermos isso? É isso que eu proponho a você hoje aí, Thaís. Deixa que o amor de Deus flua em você, de dentro para fora, que Ele vai curar todas as suas feridas. E hoje é dia de você se libertar definitivamente da autopiedade. Amém. Alguém falou que dava desculpas e tal. Eu lembrei de uma frase do Pablo, que ele fala: quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Exatamente. Glória a Deus! Espero que essa palavra tenha falado no teu coração. Vamos à nossa Santa Ceia. Quem quiser ceiar conosco, está convidado. Vamos lá? Pega agora, gente, o teu suquinho de uva, o teu vinho, o seu pão, e nós vamos celebrar a Santa Ceia em memória ao que Jesus fez na cruz por nós. Gente, essa é uma prática que a gente tem aqui em casa.
de todas as vezes que a gente vai orar, sabe? A gente começa louvando a Deus, agradecendo. Essa semana a gente teve um momento Foi lindo, muito especial, lindo. muito espontâneo. E não tem uma vez que a gente vai orar que a gente não sinta gratidão a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz. Exatamente. Porque tudo que eu tô vivendo, tudo que o Vinícius está vivendo e o que você está vivendo de bom hoje foi porque Jesus morreu na cruz por você, ele conquistou tudo por você, sabe? Então é impossível não ter gratidão. E ele falou pra gente fazer isso em memória dele. E é isso que a gente está fazendo com vocês agora. E está escrito em Mateus 26 a 28: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, da nova e eterna aliança, que é derramada em favor de muitos para o perdão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Então, Jesus, nós agradecemos, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício de cruz. Obrigado, Jesus, por ter morrido naquele madeiro por nós. Nós cremos nessa nova aliança que foi selada entre o Senhor e o Deus Pai. Agora podemos, o véu se rasgou, Jesus, e podemos entrar na presença do nosso Papai e chamá-lo de Abba, Pai. Podemos chegar na tua santa presença e amá-lo como um filho verdadeiro. Obrigado, Jesus, pois somos filhos de Deus, Pai. Somos co-herdeiros contigo, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. E nesse sacrifício nós entramos, Senhor, nessa nova aliança somente pela fé. E nós cremos, Senhor, em tudo o que o Senhor fez, teu sacrifício substitutivo, pelo teu sangue derramado. E nós fazemos isso agora em sua memória, Jesus, através desse cálice, através desse pão, Senhor, em sua memória. E na tua palavra diz que aquele que come da minha carne está em mim e eu estou nele. Aquele que bebe do meu sangue está em mim e eu estou nele. Obrigado, Jesus. Nós somos muito gratos. Amém. Oi, Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado por esse momento incrível com meus irmãos e irmãs. Que o Espírito Santo fale aos corações. Obrigado, Jesus, por estar aqui presente, por não haver distância hoje, Senhor. Tantas pessoas aqui de vários lugares do Brasil e do mundo, pessoas que estão no outro lado do mundo, Senhor, estão aqui sedentos da tua palavra, querendo ouvir de ti, Senhor, e que essa palavra viva tenha entrado nos corações, e que seja, Senhor, essa palavra seja como uma espada de dois gumes, que entre profundamente em cada coração. Espírito Santo, vai de encontro a essas vidas, e Senhor, muito obrigado por esse momento. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão, minha irmã, te amamos em Cristo Jesus. Até a próxima. Beijo! Beijo, gente. Uma boa noite. Tchau! Até a próxima! Eu gostaria de fazer um convite especial para você. Seja membro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. Ao se tornar membro, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e muito edificante. São conteúdos mais didáticos e focados na graça e na nova aliança. Basta abrir o seu celular aí no modo câmera e apontar para esse QR Code ao lado. Venha caminhar comigo nesta jornada maravilhosa rumo aos sonhos de Deus. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham.
Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé.